Bem, a gente precisa entender o seguinte: existem crimes de maior gravidade e crimes de menor gravidade. Nos crimes de menor gravidade, aqueles que são apenados com detenção, o delegado de polícia civil ou federal, dependendo do caso, pode arbitrar a fiança. Em regra, o delegado de polícia civil arbitrar a fiança. Quando ocorrem casos mais graves, aí obrigatoriamente você encaminha a um juiz. O delegado faz o procedimento, encaminha a autoridade judiciária e ela vai decidir, dentro de critérios objetivos e subjetivos previstos em lei, se é cabível a aplicação da fiança ou não. Casos, por exemplo, de homicídio culposo no trânsito, em que você observa 1, 2, 3 mortes, você tem a aplicação de fiança. Em regra, são valores mais altos. Mas esses valores também é preciso entender que a gente leva em consideração quem foi que realizou a conduta. Foi um sujeito que já tem antecedentes, ele já tem passagem pela polícia por embriaguez no trânsito, é um sujeito que não tem antecedentes, foi a primeira vez, é um caso isolado, é um sujeito que tem condições de pagar uma fiança mais alta. Então, são critérios que nós vamos analisando e dentro do caso concreto a gente aplica. Por isso que às vezes aparecem algumas fianças mais altas, outras mais baixas, porque são muitas coisas que precisam ser analisadas. E é importante também que se diga o seguinte: nesses crimes culposos não se permite a prisão preventiva. Então o que a gente faz? A gente aplica a fiança. Algumas vezes em crimes de trânsito, quando a gente tem o que a gente chama de dolo eventual, você preenche 2 requisitos, né? O sujeito assume o risco de produzir o resultado e o segundo requisito demonstra indiferença a esse resultado. Quando o delegado de polícia encontra esses requisitos, o Ministério Público entende da mesma forma e o juiz analisa que há indícios suficientes e que os requisitos estão preenchidos, a gente decreta preventiva. Mas em casos dolosos, né? Casos culposos, aplicação de fiança normalmente. Eu levo isso muito em consideração. É bem fácil de entender. Você imagina a seguinte situação: o sujeito ele comete um crime de lesão corporal leve, vamos imaginar, no trânsito, e está com uma baixa quantidade de álcool no sangue. Já está errado, evidentemente, deve ser punido em razão disso, a gente sabe disso. Mas imagine você que ele ganhe um salário mínimo por mês e eu aplique uma fiança de 100 salários mínimos. Tu acha que ele vai conseguir pagar? Nunca que ele vai conseguir pagar. O que significa dizer que ele vai permanecer preso ad eternum, ou vai permanecer preso até uma decisão, e sabe lá quando que essa decisão virá. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? É um crime em que ele pode responder em liberdade, mas se eu aplico uma fiança muito alta, ele vai ficar preso o tempo todo. E é esse o objetivo? Será que é exatamente esse o objetivo? Então, sim, é levado em consideração a capacidade financeira, até quanto ele pode pagar, como ele pode pagar. Tudo isso a gente precisa considerar para poder aplicar a fiança. Senão ela perde o objetivo, né? Essa é uma espécie, para que as pessoas possam entender, uma espécie de garantia. Você recolhe essa fiança de maneira que você responde em liberdade. Claro que existem inúmeras outras condições que essa pessoa deve atender. E ao final do processo, caso ele venha a ser absolvido, esse valor que foi pago foi devolvido para ele. Caso ele venha a ser condenado, a sentença transita em julgado, ele perde esse valor e aí é destinado para fundos e, enfim, né, a um destino específico em lei, especificado em lei, para esses valores recolhidos por fiança. Existe uma destinação prevista em lei para ele, não tem nada a ver com o passivo. Isso também é muito importante que se diga. Quando há o cometimento de crime, o titular da ação penal, em regra, 97% das vezes, é o Ministério Público. As partes não precisam contratar advogado, nem defensor público. As partes que eu digo, as vítimas, né, os envolvidos, os testemunhas. Muita gente chega aqui, mas eu vim com advogado. Mas quem é você? Eu sou a vítima. Você não precisa de advogado. Porque a ação, em que pese você ser a vítima, a ação não é sua, a ação é do Ministério Público, é ele que promove a ação. Quem vai precisar de um advogado, um defensor público, é o réu. Então, em hipótese nenhuma, a fiança ela tem uma outra destinação. Ela fica no fundo, fica ali numa conta aguardando. Terminou a ação, o sujeito foi absolvido, você devolve aquele valor corrigido para ele, né? Fica com uma espécie de garantia. Agora, se ele não for, como eu disse, ela sofre uma destinação, fundo penitenciário e outras destinações previstas em lei. Você tem casos dolosos, em regra, o sujeito agiu
dolosamente, penas acima de 4 anos, são inúmeros casos que são elencados em lei, mas são requisitos objetivos e subjetivos. Eu não tenho como te dizer quais são todos os crimes aqui, porque é uma enormidade de crimes. Mas assim, em regra, basicamente, o que mais interessa para a população são crimes dolosos no trânsito. O sujeito ele usa o carro, vamos imaginar, com o objetivo de matar alguém. Ele está cometendo um crime doloso e ele utiliza aquele carro como um instrumento, como se fosse uma arma, efetivamente. Você não vai aplicar fiança num caso como esse. Mas o sujeito, ele culposamente atropela alguém no trânsito. É cabível uma fiança, entende? E existem vários casos que a gente analisa no caso concreto, porque tem uma enormidade de crimes. Existem crimes contra o patrimônio, existem crimes de trânsito, existem crimes contra a vida, existem vários crimes. É como eu te disse, a lei ela vem trazendo esses requisitos, são inúmeros, objetivos, subjetivos, e a gente tem que ver se atende aqueles determinados objetivos para você aplicar a fiança. Então é uma situação que a gente analisa caso a caso, e é por isso que causa confusão às vezes, né? A população analisa, por que neste caso o juiz aplicou uma fiança, por que neste caso ele não aplicou? Parece a mesma coisa, mas para a gente aqui que está analisando o caso concreto não é, entende? Pois existem situações que me levam a crer que cabe a fiança e outras situações que me levam a crer que não cabem a fiança. Às vezes uma fiança ela é muito mais alta, às vezes ela é mais baixa. Às vezes a gente aplica uma fiança, dá um exemplo, uma fiança de 40 salários mínimos, né? E o sujeito, através de um advogado, ele é o acusado, ele está preso, vamos imaginar, e ele vem e consegue demonstrar que aquela fiança, aquele valor de fiança é muito alto e que o sujeito efetivamente não tem condições de pagar aquilo. E o advogado ou da Defensoria Pública, através de documentos, através de provas, vem e demonstra isso. E a gente baixa, é possível baixar. Olha, realmente, 40 salários foi um exagero, eu vou aplicar 5 dentro desse caso concreto. Ou o contrário também, né? Às vezes você aplica uma de 20 salários mínimos, mas há a necessidade de você aumentar esse valor. O sujeito que não cumpriu determinada regra, é comprovado que ele tem condições sim de pagar algo a mais, e que aqueles 20 salários mínimos, por exemplo, não são suficientes. Então, basicamente o jogo é esse, né? Há essa possibilidade de você tanto aumentar quanto você diminuir dentro de critérios objetivos e subjetivos previstos em lei. A partir do momento que ele paga a fiança, ele não está, a gente precisa entender isso, ele a princípio estará ou irá responder por uma ação penal. Isso não quer dizer que efetivamente o Ministério Público irá denunciá-lo ou que o juiz irá receber, mas em regra ele irá, porque se tem fiança, em regra ele irá responder por uma ação penal. Ora, se ele irá responder por uma ação penal, ele é uma pessoa que está solta mediante condições, e são várias. A gente pode estipular inúmeras coisas. Recolhimento a tal hora em casa, apenas ir para o trabalho, não pode mais ser encontrado na rua bebendo, não pode mais frequentar determinados lugares. São inúmeras as regras que essa pessoa deve, a partir daquele momento, cumprir. Eu mesmo já falo sempre isso em audiência, já aconteceu comigo de você aplicar determinadas, principalmente nas cidades menores, né? Você aplica determinadas medidas, e aí você está na rua, saindo, vai num jantar e você encontra a pessoa, né? Um juiz mesmo encontra a pessoa. Olha, aquela pessoa ali está descumprindo a regra. No dia seguinte você manda certificar, quebrou a regra, volta preso, né? Então, assim, a pessoa que é, vamos colocar aqui entre aspas, beneficiada, ou que recebe esse direito e que paga a fiança, ou que recebe uma liberdade provisória, ela precisa entender que a partir daquele momento em que pese estar solta, a sua liberdade ela está restrita a determinadas regras. Então, mas o juiz me colocou em liberdade, então eu posso fazer o que eu quero. Não, não é assim que funciona. Você, enquanto estiver respondendo por ação penal, você precisa cumprir determinadas regras que foram estipuladas naquele ato de liberdade provisória, ou no momento que foi habitada a fiança, ou qualquer outra medida. Então tem que ser cumprida aquelas regras. Se não forem cumpridas, você corre o risco de ter aquele benefício retirado. E aí volta a ser preso, piora a situação. Então, eu volto a dizer, cada caso é um caso, a gente analisa o caso concreto. E é justamente por isso que as pessoas às vezes confundem, né? Acham que mas não está sendo justo com... É porque é muito complexo.
Então a gente analisa aquele caso que chega para a gente naquele dia. Nesse dia, os requisitos estão preenchidos, eu concedo. Neste dia não estão preenchidos os requisitos, eu não concedo. Então cada caso, por isso que cada um tem o seu processo. Objetivos, subjetivos, previstos em lei, dentro do caso concreto, dentro daquele fato que aconteceu e que me foi apresentado. Eu noto que assim, houve uma comoção, e, assim, a imprensa tem procurado a gente para a gente explicar isso e tal. Assim, numa cidade grande como Santarém, já é uma cidade grande, a gente está perto de 400 mil pessoas, aí, 400 mil habitantes, é normal que esses eventos aconteçam. É claro que ninguém quer que isso aconteça, né? Mas o que as pessoas têm que entender é que a gente está pronto para dar resposta. Às vezes não é tão rápido quanto as pessoas gostariam que fosse, mas muita rapidez também pode gerar injustiça. Então, eu acho que nós aqui, o Judiciário Paraense, e aqui principalmente em Santarém, nós isso eu posso garantir, nós estamos sendo muito rápidos. Num evento como esse no trânsito, em que o sujeito é preso, a gente responder com 3, 4 meses, é muito rápido. Ah, mas são 3, 4 meses. Sim, mas são 3, 4 meses em que a pessoa tem o direito de apresentar a sua defesa, o Ministério Público tem o tempo para que ele possa maturar as provas, e o juiz tenha tempo suficiente, não só para analisar aquele caso, mas todos os casos que a gente tem para analisar e dar uma resposta eficiente. Então, as pessoas precisam entender que a resposta está sendo dada, o sistema de segurança está funcionando, mas também o povo precisa se educar. Né? Não adianta só eu ficar batendo aqui, condenando, absolvendo, a polícia prendendo, o Ministério Público fazendo a parte dele, a defesa fazendo a parte. Não adianta, não depende só do Poder Judiciário. As pessoas precisam também se educar. O povo brasileiro, de uma forma geral, precisa entender que os nossos atos têm consequências. E elas podem ser, dependendo do teu ato, ela pode ser consequência positiva ou consequência negativa. Então, só chamar a atenção para isso. O resultado, ele está vindo, a gente está punindo, a gente está respondendo à altura e com rapidez, mas a população também precisa ajudar.